Minha saudação fraterna a todas e todos. Eu sou o Diácono Cauê aqui da nossa amada Diocese de Campos e atendendo ao chamado à frente dessa linda missão dado pelo nosso querido bispo diocesano Dom Roberto Francisco, está aí animando, né, o movimento Fé e Política aqui na Diocese nesse projeto Encantar a Política. Estamos acolhendo a todas e todos candidatos e candidatas, né? Porque aqui todos são acolhidos, todos são ouvidos. A igreja não tem nenhum candidato, nenhuma candidata, mas nós temos o direito de poder conhecê-los, dialogar com eles e apresentar à comunidade. E cada um e cada uma escolha quem quiser segundo a própria consciência. De modo especial, com todos os percalços, até porque há uma questão que também para a gente poder atender tem que coincidir as agendas, a agenda da candidata, do candidato e a minha agenda, até porque eu preciso trabalhar, ter meu ganha-pão. Então, se as duas agendas, né? E hoje nós vamos então conhecer e dialogar com o candidato professor Weiner. Sendo que nós fizemos 3 tentativas e na terceira conseguimos fazer nenhum modelo, só que o meu microfone ele não estava funcionando direito. Então eu irei fazer alguns cortes na entrevista, nas minhas partes, irei aqui dizer o que eu perguntei e que bom, o áudio dele está claro. Então, nesse primeiro momento, eu o acolho, né? Eu acolho e ele então responde. Vamos ouvir. Olha, muito obrigado, Cauê. Uma alegria imensa participar desse movimento, né? Dessa construção que a igreja aqui em Campos, sob o comando do nosso bispo, Dom Roberto, vem fazendo de maneira tão especial, tão construtiva, né? Eu estou muito feliz de estar batendo esse papo com você sobre a importância da política, a importância da participação do leigo na política, né, que são assuntos que também nos são muito caros na história da igreja, né, através de sua doutrina social, né? Então, eu estou aqui para dar a minha contribuição. Muito bem. Já agora, né, vocês viram o problema do meu áudio, né, não é legal, mas pelo menos conseguimos escutar o candidato professor Weiner. Eu começo a dizer que muitas vezes na campanha, o folhetinho, né, o panfletinho que entrega na rua, e muitas vezes até a própria propaganda eleitoral, são muito ingratos, porque a gente tem contato assim com o candidato e com a candidata, mas a gente não sabe a história da pessoa, né? Então eu pergunto ao Weiner e peço a ele para que conte a trajetória dele, a história da vida dele, quando que ele despertou para a política, né, para essa luta do bem comum, né? E vamos escutar o que ele respondeu. Pois é, Cauê, eu tenho andado esse município todo, me reunindo, né, com comunidades, nos distritos, indo às residências, visitando as famílias, e sempre quando eu inicio a reunião, eu cito Santo Agostinho, porque Santo Agostinho deixa-se muito claro para a gente que não é gostar para conhecer, é conhecer para gostar. E aí eu acho, de novo, um acerto por parte da igreja de levar o conhecimento às pessoas, né? Então eu brinco ainda, digo assim, olha, se vocês conhecerem a minha história, vocês vão gostar de mim, né? E eu sou aquele mineiro de coração, mineiro, né, muito arretado, né, que se tornou cidadão campista, né, por intermédio da igreja, porque
eu vim de Minas Gerais transferido pela Igreja Católica no momento em que eu era seminarista, redentorista, residente em Juiz de Fora, não é? E chega um momento que a gente tem que fazer uma experiência mais prática, e aqui o nosso convento, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi escolhido pelo então padre coordenador das vocações lá, da Santo Afonso, São Clemente, padre Dalton Barros, para que eu viesse para cá, no final dos anos 80, mais precisamente no ano de 87. Né? Isso foi muito importante para mim, porque precedendo esta experiência de quase 8 anos de seminarista, eu tive também a minha família, né? Muito religiosa, minha mãe, que foi, de certa forma, quem mais me incentivou para que eu me tornasse um padre. Foi também a pessoa que me deu todo apoio quando, não sentindo a efetivação do chamado, eu deixasse o seminário. Então, assim, eu costumo dizer que nunca me arrependi de ter entrado no seminário, mas também nunca me arrependi de ter saído. Né? Então, eu vivo bem com minhas decisões. Né? É lógico, dá aquela saudade de vez em quando, aí a gente tem que ver os contemporâneos para matar a saudade, mas saudosismo não. Né? Eu vivo bem com esta minha decisão. Aqui em Campos, moro ali pertinho dos padres, do santuário, estou quase ali coladinho, né, com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso para mim me alimenta, é importante, é simbólico para mim, mas eu quero assim deixar claro logo de início que esta formação religiosa familiar, associada a esta grande contribuição que a Igreja Católica deu através de minha formação seminarística, foram pilares que sustentaram e sustentam até hoje toda a minha vida profissional. Não é? Então, sim, igreja, família, né, são instituições muito fortes e referenciais para qualquer projeto, né, de vida que precise ser bem sucedido. Né? Eu tive o meu, mas ali quando eu deixo o seminário, começa um outro desafio, o desafio de ter que trabalhar, de buscar o sustento, do primeiro emprego, e aí de novo eu acho que a providência divina, assim, né, de dar a nossa contribuição, a nossa tarefa de trabalhar, né? Porque eu tive 2 frentes que logo se desenharam como sendo a norteadora de minha profissão. Uma na área de RH. E aí fui convidado, aceitei, me tornei gerente de recursos humanos das lojas de eggs. Eu trabalhei lá 5 anos, né, com o Marcelo e com o Murilo de eggs. Aprendi muito, mas concomitantemente ao recursos humanos apareceu uma oportunidade de um processo de banca, de examinadora para professor da cadeira de filosofia, lá da Faculdade de Filosofia. E eu precisava, né? Eu tinha um incômodo que as aulas eram só na sexta-feira, eu acho que ninguém queria dar aula na sexta-feira, né? Acabei sendo bem sucedido na banca. Me lembro até hoje quem eram os professores da banca. Era Joani Sanguedo, professora Joani Sanguedo, saudosa memória, professora Eros Volúzia, e tem a outra professora, daqui a pouco me vem o nome, né? Mas que também, assim, me apertaram de todo jeito, e depois eu fiquei sabendo por quê, porque eu ia suceder nada mais, nada menos do que Dom Antônio Castro Maia, que era o titular da cadeira, né? Então, saía um octogenário e estava chegando, então, um jovem, né, de 23 anos para sucedê-lo. Então, isso me marcou profundamente, porque até hoje, né, esse prenome professor, mesmo não estando no exercício, é uma forma extremamente carinhosa e afetuosa com que as pessoas se dirigem a mim, me deixa muito feliz. Ainda mais tendo, ao longo desta história, sucedido um bispo, né? Às vezes, assim, as pessoas não sabem, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, e aí a gente vê o saber enciclopédico, né? Foi uma referência também de
de aprendizagem, de disciplina, né, de submeter, né, o conhecimento, a compartilhá-lo, né? Então, isso tudo foi marcante. Nos tempos atuais, né, eu estou chegando aos 36 anos de carreira na área de recursos humanos. Eu fiz a minha transição, digo definitiva, né, porque definitiva é só Deus, né? Mas eu fiz a minha transição de carreira no ano 2013, deixei de lecionar, né? Mas me dediquei só aos recursos humanos, dedicando aos recursos humanos nesses 36 anos. Eu tenho aqui que lembrar 2 nomes muito importantes que foram cruciais na minha formação já de gestor, porque a minha família e a igreja me deram a minha formação de líder. Eu costumo fazer um pouquinho a distinção aí, não é? E que é a alma, né? É o valor, né? É a essência, né? E a gestão já é uma ferramenta, né? Que a gente vai aprimorando, né? Mas foram muito importantes para mim, Dr. Macomo sabe, né? E também Sr. Joel Ronsetti, 2 grandes nomes, um na área mais de negócios e o outro mais na área de saúde, né? Macomo me leva para criar a Unimed de Campos com ele, implantar o Departamento de Recursos Humanos. Aqui que se diga, o Recursos Humanos, a Unimed naquela época era de Niterói. Então, não era de Campos. A Unimed de Campos surge no ano de 91. Não é? 91, final dos anos 80, início dos anos 90. Com Macomo e um grupo de médicos, e eu estava lá junto, né, com a área de recursos humanos. Fico com ele lá, implanto a área, que funciona até hoje. Eles adquirem o terreno, que hoje é o hospital da Unimed em Campos, e 5 anos depois ele me leva para uma nova missão, uma nova frente, que eu considero a menina dos meus olhos, né, que é o Hospital Escola Álvaro Alvim. Era um hospital que naquela época, no ano de 96, funcionava somente o ambulatório e 3 laboratórios, o de análises clínicas, o de raio-x e de anatocitopatologia, né? E a gente vê, hoje eu estou completando 28 anos de hospital escola, e ter participado da formação das equipes, do treinamento dessas equipes, né? Da seleção dessas equipes, realmente assim, a providência divina cuidou de tudo, né? Eu acho assim que a gente se prepara, a gente tem fé, e aí as oportunidades, quando vêm com a fé e esta preparação, né, que a gente tem, as coisas dão certo. Concomitantemente à Unimed, eu tive a oportunidade de servir ao Grupo Ronsetti, ao Sr. Joel, né, a rede de supermercado Espírito Santo, pelos 10 anos, aqui em Campos, e aprendi muito, né? Hoje eu chego assim aos 36 anos de carreira extremamente lúcido, consciente. Participei nesse meio tempo da criação dos recursos humanos, da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Direito, né? Também lecionei na Faculdade de Direito por 8 anos. Da Ambev, né? A turma acha que eu aprendi a tomar cerveja lá na Ambev, né? Não. Lá no seminário tinha uma fábricazinha de cerveja, e no domingo a gente podia tomar uma cerveja. Então eu aprendi a tomar cerveja. Até bom de lembrar, porque os redentoristas tinham muita influência de alemães, né? E da cultura de fabricar, né? A cerveja fabricam até hoje, tem uma marca chamada Hofbauer, né? Que aliás é muito boa, né? Então lá em Juiz de Fora eles têm ainda, né? E colocam à disposição do povo lá, comercializam uma belíssima cerveja artesanal, né? Mas assim, a minha carreira foi isso, né? E concomitante à carreira profissional, eu conservei a minha militância comunitária. E é bem da verdade, a política tem a ver com isso, né? Eu não me considero alguém tão político, eu me considero alguém muito comunitário,
né? A minha formação desde a minha casa, uma família de 8 irmãos, era uma comunidade, né? Depois eu vou para o seminário, a minha primeira turma de seminário tinha 31 colegas seminaristas, né? Então era uma comunidade, então eu tive que ir abrindo mão de muitos caprichos, tendo que me apegar a outros valores que eu não tinha, e isso foi edificando aí, né? Foi construindo a minha personalidade. Então eu vejo que esta habilidade para a vida comum, né, é o que é a alma da verdadeira política, né? Então eu vivi em comunidades menores, a família, né, depois o seminário, depois ampliei, né, com a vida profissional, a comunidade empresa. Esta fase de agora é uma outra, né? Eu costumo dizer que a gente pode e deve fazer o bem, né? Mas a gente faz o bem quase sempre no varejo. A gente faz o bem por um vizinho, quando se relaciona bem com ele, ajuda com o filho, quando quer encaminhar, né? A gente faz o bem de várias formas. Mas na política você faz o bem no atacado, né? Você pode fazer o bem para uma comunidade inteira, né? Então, basicamente é isso. A minha história é uma história que conservou, mesmo na vida corrida profissional, esta dimensão comunitária, né? Então, quando agora me provocam, né, com esse novo passo, eu vou assim muito leve, eu vou muito alegre, né? Não faço, não significa para mim peso algum, né? Porque tem sido ao longo de minha vida a minha opção. Viver para a comunidade, viver. Nós aprendemos na filosofia com Heidegger que ser é ser com o outro no mundo, né? Não há outra forma de ser, né? Se nós não somos com os outros, nós não seremos, né? Então, assim, no fundo é isso. Não sei se eu estou respondendo. Já no segundo bloco, que o primeiro foi conhecer a pessoa, né? Acolher e conhecer a pessoa. No segundo bloco, aqui então eu falo, como falo com todos que a gente acolhe, né? Que nós vivemos o Estado Democrático de Direito e todos nós lutamos de unhas e dentes para defender esse grande valor que é a democracia. Mas nos entristece muito quando nós percebemos muitos que defendem a democracia, e devemos defender a democracia mesmo, que quando nós religiosos, que temos o direito e o dever também de participar, até porque nós somos cidadãos e cidadãs, né? E claro, quando a gente vai debater, propor e também defender o que nós pensamos, né, de importante para a vida em sociedade, não, você é religioso, você não pode. Que isso? Até porque se há alguma proposta para obrigar alguém a ter que viver a nossa fé, eu sou um dos primeiros a levantar e dizer, está errado, porque não, senhor, e quem faz isso está errado. Mas a minha fé me motiva e me traz parâmetros para valores que eu, então, como religioso, vou lutar, porque a democracia me permite que eu possa defender as ideias que tenho, né? Então, é isso. Tanto é que nós temos uma coisa muito bonita chamada doutrina social da igreja. Que, de modo geral, linhas gerais, temos a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, a destinação universal dos bens, o trabalho e o direito dos trabalhadores. E ainda, com o nosso querido Papa Francisco, ainda temos o nosso olhar, agora sobretudo, né, para o cuidado com a casa comum, com o meio ambiente, né? Estamos vivendo uma crise climática séria. Então não adianta, não tem como mais negligenciar uma coisa dessas, né? Claro também a Fratelli Tutti,
né, sobre a amizade social, somos todos irmãs e irmãos, porque devemos entender que é natural que tenhamos adversários e adversárias, porque nós então podemos discordar de ideias, mas não de pessoas. Devemos entender que há uma diferença entre adversário e inimigo, porque o inimigo tem que ser eliminado. Não, ideia errada. Então o adversário é tranquilo, porque então nós podemos divergir enquanto ideias, mas não enquanto pessoas, né? E eu disse, e dentro desses assuntos todos, pedi ao professor Wagner para que comentasse, né? Mas também encerrei, levei a questão da problemática, da confusão que se faz a respeito dos dois poderes, executivo e legislativo. Porque às vezes a gente vê aí, né, gente do executivo propondo coisas que são do legislativo e gente candidata ao legislativo prometendo coisa que é do executivo. Veja, o legislativo já começando a entender que o vereador e a vereadora têm a função, primeiro, propor leis e fiscalizar para que o prefeito ou a prefeita estejam cumprindo a lei. E outra, vereador e vereadora não tem que ser nem de oposição e nem de situação. O vereador e vereadora constituem o poder legislativo, que é independente. A pessoa é eleita para o povo inteiro, para todas e todos. Então, mediante isso, eu pedi ao professor Wagner que comentasse e também apresentasse as propostas dele também, né? Algumas das propostas dele. Vamos escutá-lo. Eu sempre achei muito desejável a participação, a mediação da igreja, né, nas questões do mundo, né? Porque a igreja, né, ela apresenta uma proposta e nos direciona para um caminho, mas essa proposta e esse caminho é no mundo, não é? A igreja tem uma concepção de um mundo muito bem definido, porque mundo, e aí a gente está falando de pessoas, está falando da natureza como obra de criação, né, de Deus. Então, tem que cuidar dela, né, tem que participar. Eu vou me remeter a um conceito que eu venho usando, porque todas essas reuniões eu tenho dito que são reflexões que eu faço, né? Não é só me apresentar e apresentar a proposta, mas é falar da importância da política, é falar da importância da coisa pública, diferenciar aquilo que é público do privado, não é? Então, muitas vezes, nós dependemos e vivemos do público, mas malhamos o público, destruímos o público. E, às vezes, elogiamos o privado, quando o privado nós não temos acesso, né? Porque o privado, muitas vezes, o particular é para quem pode pagar. O público não. O público é para todos, né? Então, retomar essa consciência política, que é cuidar daquilo que é bem comum. Que coisas são coisas comuns? É saúde, né? Então, eu tenho postos de saúde pública para todos, não é para alguns, né? Para alguns é o particular que nem todos podem pagar, né? Então, chama a atenção da população sempre nessas reflexões, que a gente precisa ter esse cuidado, esse carinho com a coisa pública, né? Por quê? Porque ela é para todos, né? Muitas vezes você fala assim, o particular tem mais qualidade, né? Fazer qualidade para poucos é fácil, o desafio é fazer qualidade para todos, não é? É ter escola para todos, é ter creche para todos, é ter
postos de saúde acessível para todos, porque esses são públicos e, sendo público, é um direito da Constituição, então nós não temos que pagar, entre aspas, o que pagamos na forma de impostos, né? Então, acho que a igreja, ela, quando participa, ela vem com todo o conhecimento, com a história, não só de crenças, de fé, mas de experiências comunitárias, né, para mediar essa conversa. Quanto a essa questão, então eu acho muito importante programas como este, né, que vai levar a conscientização, a reflexão, né? A gente sabe, você é filósofo como eu, quando a gente fala em refletir, o que a gente está falando é pensar o já pensado, né? Então a gente está conversando aqui, mas enquanto eu converso com você, eu penso o que eu falo, né? Então essa reflexão que a gente faz, ela ajuda no processo de educação, porque no fundo as pessoas ainda confundem o papel dos poderes, porque não há educação política. Ninguém dá o que não tem, né? Então, às vezes, assim, me incomoda, né, você fazer política só em véspera de eleição, né? Então, nós precisamos, e aí toda a sociedade, as instituições, eu acho que a igreja, à sua maneira, faz, porque eu acompanho esses encontros que Dom Roberto, com frequência, com regularidade, promove, mas é preciso mais, né, para que as pessoas possam se instruir para perceber que realmente os poderes se complementam, mas eles têm papéis diferentes. Ao executivo cabe a execução dos anseios dos munícipes, né, através de orçamento público, né, executar aquilo que é prioridade, aquilo que é papel do Estado, que é saúde, que é educação, né? O legislativo impõe-se uma outra tarefa, não é papel dele executar. Então, muitas vezes, quando ele se envolve em gestões de órgãos públicos, e aí vira uma confusão danada, não é desejável, né? Então, tem muita coisa que nós precisamos politizar, né, a população, e tem muita coisa também que nós temos que despolitizar, né, que é tirar a política de dentro, porque realmente a gestão técnica é mais importante, né? Então, me parece, assim, muito a grosso modo, que o papel do legislativo é muito claro, que é elaborar e debater e aprovar as leis, né, que serão norte para o executivo cumprir ao longo do ano do exercício, né, fiscal, do exercício civil, né? E, além disso, não menos importante, também fiscalizar, né, se estas leis estão sendo cumpridas, né? Eu vou com essa mentalidade para lá, né? A gente pode, muitas vezes, sugerir, né? Acha que é importante, porque o que aconteceu comigo agora na pré-campanha e campanha? Nunca andei tanto. Olha, eu vou te dizer, né? E é impressionante, porque eu participei em torno de 133 reuniões, mas eu visitei o assentamento Zumbi, me comoveu a luta, né, do pequeno agricultor, né, porque você teve a legalização ali das terras, mas a implementação de política de assistência ainda deixa a desejar, né? Então, você vê, por exemplo, luta às vezes com uma estrada, então a gente tem que estar muito atento, e acho que o legislativo pode, sim, à medida que circula, à medida que está com a população, ajudar o prefeito, sugerir o prefeito, mas não é papel dele fazer. Não pode, portanto, prometer, né? A gente tem que prometer aquilo que é de dever nosso a partir do momento que a gente é eleito, que é ser um político limpo, é que ser um político sensível, do diálogo com a população, porque geralmente quem vive o problema é também quem tem mais condição de apontar a solução.
Então, se a gente, como político, como vereador, visita as comunidades, sente na pele a dor do povo, vê as necessidades do povo, a gente pode dar essa devolutiva, né, ao executivo, mas realmente compete ao Poder Executivo implementar as políticas de acesso, de iluminação, as políticas de atenção básica de saúde. Nessa execução é papel do Executivo, não é papel do Legislativo. Isso, para mim, é uma questão muito bem resolvida, né? Associada a esta de que o político, ele é bom político quando ele, né, cuida daquilo que é para todos. Quando o político querer ser político para cuidar daquilo que é do privado, está errado, né? E aí é muito importante tudo isso para chegar naquele ponto bíblico, né? Que a gente aprende, é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a frequentar a missa, né? Que é uma passagem belíssima, quando nos é ensinado que é preciso separar o joio do trigo. Então, há trigo e há joio, né? Então, a gente faz uma opção e a cada eleição a gente de novo tem a oportunidade de separar o joio do trigo. O joio, o mau político, o trigo, o bom político. O bom político cuidando daquilo que é para todos. O mau político cuidando, às vezes, daquilo que é privado, né? Então, assim, vejo muito oportuna esse segundo bloco, né, de reflexão que você coloca aqui nesse bate-papo, né? Eu estou muito lúcido, né? A idade vai chegando e junto com a lucidez vem um pouco uma serenidade para compreender que realmente é um papel muito nobre esse de tirar um tempo para servir a toda a comunidade. Muito bem, no último bloco, eu então li uma mensagem do Papa Francisco na Fratelli Tutti, no número 197, que diz: vista dessa maneira, a política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de disfarce da mídia. Tudo isso semeia apenas divisão, inimizade e um ceticismo desolador, incapaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, alguns dias as perguntas devem ser: para quê? Para onde realmente estou indo? Passado alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será: quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? As perguntas, talvez dolorosas, serão, e aqui eu chamei a atenção, que é um exame de consciência que o Papa nos chama, né? Onde diz dolorosas, as perguntas dolorosas serão: quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? Pedi para que ele ficasse muito à vontade, fizesse então as suas reflexões, as suas considerações finais e, ao final, se apresentar, dizendo o número dele e pedindo um voto, né? E claro, cada um, segundo a sua consciência, vote em quem quiser. Está aí apresentado, né? Vamos ouvir. Bonitas palavras, né? Reflexão. Eu sempre achei, né, que a igreja, né, é um porto seguro, viu? Porque tem uma proposta que dá sentido, não é? E que norteia a vida nossa de cristão, não é? É uma pregação
contínua, né, da mensagem de Jesus, né? E a gente fica muito feliz de quando o Papa dá esta importância à política, porque realmente, né, é uma forma nobre de caridade, sim, porque é para todos, não é? Né, essa polis é a nossa cidade, não é? E a nossa cidade, todos nós merecemos viver bem nela, ter as condições socioeconômico-materiais, né, de viver a plenitude na vida, vivendo juntos, né? Para muitos pode ser uma utopia, né? Para nós, cristãos, não é só uma utopia, é uma meta, né? É uma busca permanente, né? Eu me tornei candidato com esse propósito, né? Eu acredito muito, né, na vida comunitária. Eu estabeleci a minha vida profissional em 3 eixos, que é a saúde, como eu disse, que é a educação e que é os recursos humanos com emprego e trabalho, né? Numa que é recursos humanos, eu estou há 36 anos, na saúde, 33 anos, e no magistério, 23 anos. Então, o que eu quero colocar à disposição, né, desse momento é o meu melhor, que é essa experiência minha. Eu não acho que eu seja melhor do que ninguém, mas, de fato, quando me perguntam assim, por que você quer ser vereador? Aí eu digo, outro dia na reunião, falei, é porque eu acho que eu estou preparado, eu estou qualificado, e cada instituição dessa que eu servi, com cada companheiro que me estendeu a mão ao longo desses anos, eu aprendi muito. E acho que essa aprendizagem eu posso colocar a serviço da cidade na Câmara dos Vereadores. Então, o que me motiva é isto, não é? Acho assim que de longe viemos. Eu sempre também sou muito espiritualizado. Acho que o pior nós já passamos. E é bíblico. O melhor está por vir, né? E por isso eu quero aqui me apresentar como candidato a vereador nessas eleições, pedindo o seu voto. O meu número é 11789. E o meu compromisso é com essas 3 bandeiras: saúde, educação, trabalho e qualificação, né? Trabalho e qualificação. Então, eu queria agradecer nessa oportunidade que vocês me dão, desse belíssimo trabalho, né, de conscientização e sensibilização que a igreja faz, e pedir o seu voto para o professor Wagner, 11789. Ao final da entrevista, ao candidato professor Wagner, a bênção e o abraço de nosso querido bispo Dom Roberto Francisco. E como disse, né, a todos os candidatos e candidatas, que tudo dê certo, né? Que tenhamos uma campanha e uma eleição limpa, fraterna, ética, sem a maldita corrupção da compra de votos e tantas outras que não merecem, né? Estragam o bem comum, né? E deixei o abraço, né? Ele agradeceu e tudo mais. Alguns pontos eu deixei um pouco, tentei deixar um pouco quando o microfone funcionava, eu falava. Então, está aí o candidato, e esse espaço é para todas e todos, viu? Mas como eu disse, encaixando a agenda, a gente faz, né? Então, Deus abençoe, obrigado por sua atenção e que tudo dê certo para todo mundo, né? Que o que importa é o bem comum e que a eleição corra com a graça de Deus, com toda a segurança, com toda a paz, né? E, repito, escolha quem você quiser de acordo com a sua consciência. Deus abençoe.